pecador que, por medo, esconde-se na presença de Deus e foge diante do seu chamado. Ou seja, ele se esconde em Deus por medo e assim afasta do seu chamado. Ou seja, por medo, o que o medo faz quando a gente sente o medo? Ele nos tira desse sim, ele nos tira de evangelizar esse amor. Porque, gente, Jesus ama cada um aqui de vocês. Jesus morreu na cruz por você para te salvar. Jesus foi crucificado por você. Então, esse amor que tanto nos amou, também quer amar outros filhos. Ele quer usar de você para levar esse amor aos outros. Então, esse medo, ele nos impede de dar esse fruto. Ele nos impede de permitir que outros jovens, ou até adultos e crianças, reconheçam esse amor e se sintam preenchidos como eu sou preenchido um dia. O medo, ele age em nós para impedir que proclamemos o amor que um dia nos conquistou. Mas como que surge esse medo? Esse medo, ele não te pertence. Esse medo, ele não é seu. A vida, as pessoas, o ambiente, ele nos molda. As experiências que nós vivemos, elas nos moldam, nos transformam, nos dando menos que nós não tínhamos, traumas, menos vivências que dão calma na nossa mente. Eu vou dar um outro testemunho, porque eu preguei a minha infância e a adolescência. Eu sempre fui uma criança muito tímida e gaga. Eu sou gago. Eu não sei falar. As palavras, elas travam na minha garganta, na minha boca. As palavras não saem da boca. Ou seja, eu gaguejo, eu sou tímido. Então eu sempre fui mais tímido. Eu tinha vergonha até de ir no McDonald's, naquela partezinha de sorvete, e pedir um sorvete. Porque eu tinha vergonha das pessoas me julgarem, me zoarem. Então eu sempre tive essa timidez de gagueira. Meu pai é militar, da Marinha. Então a gente sempre viajou muito lá, por causa do trabalho dele. Nós fomos para os Estados Unidos. Então imagina, você vive por 2 anos, você conhecer a língua de um país completamente diferente, cultura diferente, já sentido. E fora isso, sofrer bullying, intolerante cultural. Você estava na casa do refeitório e todos os jovens saíam. Como é que uma criança que já era tímida se sentia? Se sentia não digna de receber amor, não apta, se sentia insuficiente. E o que já tinha esse complexo só foi ficando cada vez mais no meu coração. Eu voltei para o Brasil e, mesmo que por brincadeira, os meus colegas eles zoavam sobre a minha gagueira, né? Brincavam. Mas mesmo que sendo brincadeira, aquilo me doía no peito. Porque eu tinha essa questão não trabalhada, esse trauma que não foi trabalhado antes. Então eu fui sempre tendo esses reforços em minha alma, no meu coração, sobre esse medo meu que eu tinha de falar, né? De proclamar. E eu me apegava muito a uma frase que diz que é de São Francisco de Assis, que diz o seguinte: pregue o Evangelho a todo momento, e se necessário use palavras, ou seja, pregar o Evangelho pela sua vida. E eu me apeguei muito a isso, porque eu tinha medo de falar, afinal, isso me serviu como uma luta, né? Eu que não gostava de falar, que o público não mais aparecer, eu me apeguei a isso. Então eu tentava evangelizar após o retiro, já conhecendo Jesus, com a minha vida. Porque também a vida de união com Deus, ela te transforma. E essa transformação também já serve como Evangelho. Então eu tentava sempre evangelizar com a minha vida, com as minhas atitudes. Só que Deus, gente, o chamado de Deus, ele abrange o homem como um todo, e não apenas em partes. Então Deus, ele me chamou para águas mais profundas. Assim como chama vocês também. Vocês podem já servir em ti, vocês podem já ter essas atitudes que vão essas atitudes evangelizadoras, mas Deus chama vocês aqui para ter uma vida, uma entrega mais concreta com Deus. Deus te chama a mudar de vida, a ter essas atitudes que te fazem evangelizar, não só com palavras, mas com atitudes também. Renunciar esse medo, entregar esse medo que vocês possam ter para Deus. Qual que é o medo de vocês hoje em dia? O que impede vocês de ter essa relutância de proclamar o Evangelho, de evangelizar? Pode pensar um pouco aí para vocês. Aí com vocês mesmos. Qual é esse aí? Pois bem, Deus foi me chamando a essas águas mais profundas. Ele me chamou a servir em retiros,
como anjo, não sei se vocês conhecem, uma função do retiro, que você é meio que o líder de uma equipe. Aí você tem que estar sempre liderando essa equipe, ou seja, estar no centro, algo que eu tinha muito calor, que eu me sentia incapaz, me tinha ligado. Puxar partidas. Ou seja, eu, que não sei falar, vou puxar partida com outro jovem, eu não me sentia capaz disso. Meu Deus foi me fazendo esses chamados. Chamados a ser retiro. Um dos maiores chamados que Deus me fez foi ser coordenador do grupo jovem do santuário. Deus já me chamava para esse grupo jovem, para fundar esse grupo jovem, desde 1 ano atrás. Só que eu tinha esse medo, me impedia de dizer sim, Senhor. Eu vou ser canal da sua graça para poder o Senhor fundar um grupo jovem através de mim aqui no santuário. Então eu fui relutante. Eu não me entreguei a Deus. Eu não disse meu sim a esse chamado de evangelizar. Só que, conversando com outro amigo, que Deus também inspirou no Vitor. O Vitor Pai, eu falei, eu aqui com vocês. Eu falei, tá bom então, eu vou fazer um outro retiro. E se Deus falar comigo naquele retiro, eu vou dizer o sim. Quero de dentro para fora. Então ali Deus me chamou concretamente, filho, você tem esse chamado, eu te chamo lá, fundar esse grupo jovem. Para que nesse grupo jovem eu possa dar o meu amor a outros filhos. Então eu aceitei esse chamado. E então eu passei a aparecer mais, a falar mais. E isso, Deus está trabalhando em mim. Porque Ele quer trabalhar em vocês, gente, não apenas coisas que vocês já são bons, mas coisas que vocês também têm que trabalhar, tem como falha, sabe? Deus tem como falha essa fala. Ele se está em tudo. O maior chamado que Deus me fez, que mais deu medo, foi estar aqui hoje com vocês. Essa é a minha primeira pregação de toda a minha vida. Isso é muito difícil para mim, porque eu me sentia muito incapaz, assim como Jeremias. E é normal a gente sentir medo. É normal, os profetas sentiram medo. Moisés também teve medo a aceitar o seu chamado, porque Moisés também era gago. Jeremias também teve medo. Assim como os apóstolos do Senado tiveram medo de proclamar, eles estavam reclusos naquele salão com medo, e uma senhora plena ali, né, que era uma senhora afinal, mas eles estavam lá com medo de proclamarem Jesus ressuscitado. E jovens, eu não sei qual é o medo de vocês, mas eu chamo vocês agora a entregar esse medo a Ele, a ter essa confiança nele, de que Ele vai capacitá-los. Assim como Jeremias, na passagem de Pedro, aqui eu gostaria de ler para vocês, de novo, apenas uma parte dessa leitura. Vocês não precisam pegar para mim, se não quiserem, que eu vou ler de forma mais rápida. Jeremias falando como é que foi a experiência dele com Deus. Jeremias fala o seguinte: foi discutida nestes termos a palavra do Senhor. Agora é Deus falando com Jeremias. Antes que o Senhor fosse formado, eu já te conhecia. E fala isso para você. Antes que você fosse formado no seio de sua mãe, eu já te conhecia. Mafê, eu te conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. E eu te chamava. Antes de teu nascimento, eu já havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Então Jesus responde: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, eu sou apenas como uma criança, que era o que eu sentia. Senhor, eu sou um garoto tímido, gago, eu não sei falar, eu falo como uma criança fala melhor do que eu, Senhor. Mas então Deus diz para Jesus e diz também para vocês: não diga sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás ter medo, não deverás ter medo, porque eu estarei contigo para livrar-te. Então, jovem, Deus quer te passar aqui hoje, que Ele está aqui com vocês, que vocês podem dar o seu sim, podem entregar os seus medos, os seus empecilhos a Deus, que Ele vai estar com vocês e capacitá-los. A gente escuta muito que Deus vai fazer os escolhidos. A gente acha que isso é meio superficial, mas não é. Deus me capacitou. Eu busquei sempre receber a Eucaristia, essa união com Ele, quando eu soube que eu estava aqui pregando para vocês. E Deus me capacitou. Tanto que, graças a Deus, eles vão tocar muito aqui hoje, né? Então, deixa vocês, jovens,
a terem essa esperança nele, a confiar em Deus, na presença dele, a entregar a ele esses seus medos. Então que a gente possa ficar em pé, que a gente possa entregar os nossos medos a Deus, entregando a Ele tudo que nos aperta, tudo que nos abala. Precisamos fechar os olhos, abaixar a cabeça, pôr a nós de novo em nossos corações e dizer: Senhor, eu te entrego este medo. Podem dizer, Jorge. Senhor, eu te entrego esse medo.